Olá, você que acompanha o nosso canal Gestão Pública Municipal com o advogado Souza Augusto. Hoje quero dar para vocês uma dica sobre a contratação de servidores em situação de excepcional interesse público. Eu recebi a pergunta de um colega procurador da cidade de Apicum-Açu, no estado do Maranhão, se era necessário que o município dele fizesse seletivo para poder contratar pessoas em situação de excepcional interesse público. E antes de responder à indagação do colega, eu quero tecer alguns comentários sobre a contratação de servidor nessa hipótese, nessa situação de excepcionalidade, de excepcional interesse público. A Constituição Federal estabelece como forma de admissão no serviço público a aprovação em concurso público. Quais são as exceções? Se você for nomeado para cargos comissionados ou se você for contratado em situação de excepcional interesse público. Essa contratação em situação excepcional, ela é prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E lá nesse artigo 37, inciso 9, diz que esses casos de excepcional interesse público seriam definidos na forma da lei. Ou seja, necessário que tivesse uma lei de âmbito federal, uma lei no âmbito estadual, uma lei no âmbito municipal definindo os casos de contratação temporária. A nível federal, a Lei 8745 de 93 definiu as hipóteses em que a contratação poderia ocorrer de forma excepcional. Por exemplo, contratação de professor residente, professor visitante, contratação para a realização de recenseamentos, contratação em situação de combate a surtos endêmicos ou a situação, por exemplo, agora do Covid-19. E a nível de município, por exemplo, já que a pergunta do colega é de município, o que deveria ser feito para se poder contratar pessoas dessa maneira? O município primeiro teria que ter a lei municipal de contratação temporária. E lá eles iriam estabelecer as hipóteses dessa contratação e a forma dessa contratação. Necessário que ocorresse processo seletivo para essa contratação? A resposta é afirmativa, necessário a realização de processo seletivo. A lei federal que eu citei há pouco, em seu artigo 3º, ela diz que a contratação em excepcional interesse público, ela se dá mediante processo seletivo amplamente divulgado. Então, já respondendo ao colega procurador, necessário que se faça processo seletivo para a contratação desses servidores em situação excepcional. E aproveito para dar algumas outras dicas. Essa matéria é uma matéria complexa, uma matéria que ainda enseja muita discussão, muitas dúvidas. Uma coisa que comumente se pergunta, qual é o regime que se estabelece, por exemplo, entre o município e o servidor contratado de forma excepcional? O regime não é o estatutário, porque o regime estatutário, de regra, é o servidor admitido por concurso público. O regime também não é seletista, porque o regime seletista se destina aos empregados públicos. Então, o regime que se estabelece entre o município e o servidor contratado de forma excepcional é um regime especial. E que regime especial é esse? É justamente aquele estabelecido nessa lei que trata da contratação. Ela vai fixar qual é o regime que vai se aplicar, quais são as regras que vão ser estabelecidas para regulamentar esta relação do contratado com o município contratante. E o que configuraria excepcional interesse público a justificar a contratação do servidor? Seria uma situação extraordinária, incomum, algo que não é rotineiro na gestão. Olha o exemplo novamente aqui do combate à pandemia, por exemplo, do Covid-19. Muitos municípios estão contratando os profissionais de saúde por excepcional interesse público. Essa contratação, ela ocorre, de regra, para suprir, para atender uma situação emergente, uma situação urgente. Você contrata pessoas para, em tese, substituir ou, em tese, preencher, melhor dizendo, cargos que deveriam ser ocupados por servidores concursados. Esses contratados, excepcionalmente, poderão ser substituídos futuramente por servidores concursados. Isso não é uma obrigação. Sempre que o município contratar pessoas em situação de excepcional, não significa dizer que ele está obrigado futuramente em substituí-los por servidores concursados, mas se quiser o fará, ou seja, realizará concurso e substituirá esses servidores por outros servidores efetivos admitidos por prévio concurso público. Se você gostou desta dica, curta, compartilhe, comente e para mais vídeos, clique no card aqui em cima.